Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria, antes de tudo, avisar vocês que alguém, a boa alma, colocou no YouTube a minha palestra sobre o totalitarismo islâmico, que eu proferi na Hebraica, em São Paulo, em 24 de maio de 2004. Então a palestra está lá inteirinha, eu mesmo acho que eu não tinha uma gravação inteira disso, não sei quem pôs lá. É evidente que de 2004 até agora eu aprendi mais coisas e eu teria algo a acrescentar ou até a retificar num ponto ou outro daquela minha explicação que eu dei sobre as origens e o espírito do movimento radical totalitário islâmico. Mas de qualquer modo é uma explicação muito bem cuidadinha e muito sincera, refletindo tudo o que eu havia estudado até então. Aqui eu recebo do Carlos Soares Moraes. É só procurar no YouTube, você põe assim, Olavo de Carvalho, palestra O Totalitarismo Islâmico, entre aspas, daí parênteses, hebraica. Mas acho que se botar só o totalismo islâmico você já acha. Eu não vou dar um endereço aqui para você que está cheio de x, v, pt, w, raiz quadrada, menos integral de 2, etc. O endereço é muito complicado. Então, Carlos Soares Moraes me escreve: Olá, professor, como sempre o senhor acertou de novo. O mensalão foi apenas um peido cívico. Se esse processo tivesse representado realmente alguma coisa significativa nos brasileiros, não teríamos eleito o senhor Haddad. Mas é a coisa mais óbvia do mundo, né? Quer dizer, quem disse que no Brasil você desmoralizar um político de um partido respinga sobre os outros políticos do mesmo partido? Não respinga. Não respinga porque o eleitor brasileiro ele vota em pessoas isoladas e vota a esmo. Quer dizer, de acordo ou com impressões do momento. Só tem três tipos de eleitor no Brasil. Tem o eleitor ideológico de carteirinha, que é 8%, 9% que são militantes do PT, ou do PSOL, ou do PSTU, votam sempre no seu partido. Tem os eleitores de interesse, que é a turminha do Bolsa Família, Fome Zero, etc., que estão lá esperando, né, as moedinhas, e vota no seu doutor que eles prometeu, né, pagar um cachorro quente para eles no fim de semana. Me lembra a história que o meu amigo Ronaldo Alves contava, um político do Rio de Janeiro, não vou dizer o nome. Vou dizer logo, Cândido Mendes, né? Já era cabo eleitoral do Cândido Mendes, e o Cândido Mendes falou: arruma uns caras da favela aí para votar em mim, para me ouvir falar e tal, né? Daí o Ronaldo disse: mal, doutor, assim, só precisa prometer alguma coisa, precisa dar um cachorro quente, uma Coca-Cola. Daí foi lá, o Ronaldo, que nasceu no Morro da Rocinha, foi lá e catou todos os amigos, parentes dele, tal, prometendo um cachorro quente, uma Coca-Cola para cada um, e lotou um auditório, e ficou aquele pessoal lá comendo cachorro quente, tomando Coca-Cola, e ouvindo o Cândido Mendes falar, sabe-se lá do que. Ninguém jamais soube do que ele falou. Também ninguém jamais soube em quem esse pessoal votou quando saiu de lá. Então, o eleitor brasileiro é mais ou menos assim, né? E tem, finalmente, quer dizer, tem os que votam de carteirinha, são pouquíssimos, tem os que votam esperando favores, e tem os que votam de acordo com simpatias ou caprichos de momento. Né? Você não pode nem dizer simpatia, quer dizer, por que o sujeito vota, por exemplo, no Tiririca? Né? O sujeito vota no Tiririca por frescura, evidente. Dá na cabeça, quer saber, eu vou votar nesse cara, vou votar no Macaco Tião, né? Vou votar em qualquer merda, vai esculhambar mesmo, tá entendendo? É assim que vota, então não tem coerência, Aqui nos Estados Unidos você vê uma certa identidade, digamos aqui, é mais ou menos assim, 35% a 40% dos eleitores são ou democratas ou republicanos de tradição. E o resto muda, vai um pouco para cá, um pouco para lá. Tanto que a diferença de votação aqui nunca é muito grande. Quando deu 1 ou 2%, o cara já está felicíssimo. Agora diz que o Romney, em certo lugar, está 7 pontos acima do Obama. Isso é um negócio aqui espetacular, isso é arrasador. Então, mas no Brasil não, a maioria vota por esses dois motivos, ou seja, é um eleitorado totalmente desgovernado.
São pessoas que, inclusive, assim, as pesquisas mostram que o eleitorado brasileiro é moralmente e culturalmente conservador. Como ele não tem nenhum partido que, vamos dizer, o represente nesse sentido, então ele vota em qualquer um. Ele está conservador, mas vota no Lula, por exemplo, já aconteceu muitas vezes. Né? Então, mas daí prossegue o Carlos Moraes, mas brasileiro é que nem galinha, leva no rabo e ainda sai cantando. Pode haver o escândalo que houver, o PT ainda continuará tendo votos. Olha, ô Carlos, você tem toda a razão, está montado na razão. Eu vou até ler aqui um negócio que eu escrevi durante esta semana, e mandei lá para o Diário do Comércio, mas acho que não saiu ainda, que se chama O Óbvio Esotérico. Né? É o seguinte, a derrota do senhor José Serra em São Paulo demonstra pela enésima vez que é impossível vencer o PT e seus aliados sem fazer precisamente as duas coisas que a oposição tem evitado a todo preço. Primeira, livrar-se do resíduo ideológico politicamente correto, adotando um discurso conservador sem concessões nem atuações. 2. Denunciar incansavelmente a aliança criminosa de partidos comunistas e quadrilhas de narcotraficantes, o Foro de São Paulo. Eles não têm feito nenhuma coisa nem a outra. Né? Eu lembro que esse negócio de Foro São Paulo, na outra eleição, não a última, eleição presidencial, eu juntei uma documentação deste tamanho sobre o Foro de São Paulo, estava tudo lá, contado, pesado, medido, confessado, as coisas mais cínicas do mundo, estava tudo lá. Entreguei na mão de um sujeito que é assessor próximo e amigo do Zé Serra. Entregamos tudo para ele, né? E o assessor também é amigo meu, eu não vou dizer o nome agora, porque ele não me autorizou. Amigo meu, amigo comum entre os Zé Serra. Eu nunca encontrei o Zé Serra, mas tem esse cara que é o amigo comum dos dois. Ele disse, não, pode deixar eu falar com o Zé Serra, vai estar informado de tudo, etc, etc. Daí ficamos até o último momento esperando que o Zé Serra, nos debates eleitorais, mencionasse o assunto. Nada. Daí chegou no último debate, a última pergunta, eu falei, bom, agora ele tem que falar do Foro de São Paulo. Não, ele fez para o Lula uma pergunta sobre tarifas de ônibus, como se fosse uma eleição municipal em São Tomé das Letras, ou uma eleição distrital em Vila Nhocuné. É isto que no Brasil é um debate presidencial, porra. É por isso que não dá. Tá entendendo? Então, daí eu cheguei lá pro meu amigo e falou, mas que merda, né? Ele falou, você quer saber? O problema do Zé Serra, sabe qual é? É o Zé Serra. Eu digo, o senhor tem toda a razão. Então daí, quem duvida que o sucesso de Magalhães Neto, em contrapartida, deveu muito à nostalgia de um conservadorismo linha dura, que o seu nome de família ainda evoca na imaginação do eleitorado baiano? Antônio Carlos Magalhães nunca foi um conservador em sentido estrito, mas, faute de mieux, a esquerda fez dele o símbolo quintessencial da direita, e ao menos nos seus últimos anos, ele vestiu a camiseta com alguma bravura, cujo prestígio agora reverte em benefício do seu neto. Então, quer dizer, o Magalhães Neto não tem também identidade ideológica, mas, como o povo quer um candidato conservador, fala, então não tem nenhum conservador, mas tem um neto de um sujeito que, veja como é que está o negócio, não tem nenhum conservador, tem o neto de um sujeito que parecia conservador, o que a esquerda dizia que era conservador, então vamos votar nele, pô. Você está vendo? Quer dizer, o apelo, o espaço que existe para uma política conservadora, um espaço monstruoso, apareça com um programa conservador, tá certo? Defenda a religião, defenda a família, né? Defenda os valores conservadores tradicionais, você vai ter 80% dos votos, porra. A gente fala, mas esses caras são burros demais, né? Aí vamos lá. Uma das razões mais óbvias do triunfo da esquerda, não só no Brasil, mas em toda parte, é a solidariedade profunda, a aliança inquebrantável entre seus setores moderados e radicais, sempre articulados para bater no adversário com as duas mãos. Bate para um lado aqui e para o outro lado ali. Na direita, ou ao contrário, faz a morde e assopra, um bate e outro afaga para desorientar o cara. É o negócio do Pavlov, um choque e um queijo, tá entendendo? É assim, os radicais invadiam umas fazendas e o pessoal corria lá pro Lula. Lula, segura os radicais, tal, daí o Lula, deixa comigo, tá.
Sempre fizeram isso, esse jogo. Tudo atrás, tudo combinado, evidentemente. Né? Na direita, ao contrário, os moderados, menos ciosos do seu futuro político que da imagem que exibe na mídia esquerdista, tratam de marcar distância dos radicais, seja fingindo ignorá-los, seja mesmo insultando-os, ainda que da boca para fora. Então, o motivo disso é muito simples, na verdade. Toda a classe política brasileira só tem dois tipos de pessoas. Aquelas que sobraram dos tempos da luta contra a ditadura, entre aspas, né? Que era o pessoal do PMDB, que era o partido majoritário, etc. Então veio com essa tradição de antidireitismo, né? E a outra parte é o pessoal que surgiu depois e que não está sabendo de coisa nenhuma. Então é isso que é a classe política brasileira. Então é evidente que você esperar que essa pessoa se definam ideologicamente, que se definam até como os conservadores, é impossível. Mesmo aqueles cujos sentimentos pessoais são conservadores, eles não têm consistência intelectual nem ideológica suficiente para entender que eles são conservadores. Nem isso eles entendem. Tanto que, note bem, quem botou a palavra conservador em circulação no Brasil foi este que vos fala. Porque antigamente só tinha socialista por um lado e liberais do outro. Daí eu falei, peraí, liberal é uma coisa, conservador é outra completamente diferente. Tá certo? O sujeito, para ser um liberal, basta ele defender a democracia representativa e o livre mercado. Só isso já faz dele um liberal. Um conservador defende isso e mais algumas coisas que às vezes os liberais gostam e outras vezes eles desprezam. Então não é a mesma coisa. Então, por uma questão de precisão, eu insisti na palavra conservador, mas no começo causava escândalo. Conservador? Nossa, conservador é torturador, é nazista, é matador de criancinha. Um negócio horroroso. Quando aos poucos foi, né? Quer dizer, também usei a palavra sem vaselina, porque se começa com muita vaselina, meu filho, nunca chega a nada. Você tem que ir de pé na cara. Você vai dar o conservador, pronto, acabou. Então, isso quer dizer que o pessoal da direita brasileira, a primeira coisa que eles querem mostrar é que eles não são radicais, eles não são a favor do governo militar, eles não são contra o aborto, eles não são a favor da religião, eles não são católicos, eles não são evangélicos, quando é evangélico do PT, e assim por diante. Então querem mostrar, olha, eu sou de direita, mas não muito, é só um pouquinho, né? A mensagem que isso transmite ao eleitor é clara. O esquerdismo é um remédio bom, do qual se pode, no máximo, discutir a dosagem. O direitismo, ao contrário, é um veneno que só pode ser bom em doses mínimas. É isso, palhaços, que vocês estão transmitindo à população. Quer dizer, eu sou direitista, pero no mucho, direitista, mas não tropo. Eu sou direitista, mas eu sou bonzinho. É esta a mensagem que está passando. O esquerdismo é sempre bom. Pode haver um esquerdismo exagerado que nós rejeitamos, mas em princípio ele é bom. E o direitismo, em princípio, é merda. Mas se for só um pouquinho, dá até para você tolerar. Essa mensagem que você passa e quer ser eleito assim. Porra! Ei, cara, puta que pariu! E olha o dinheiro que esses caras gastam com assessor publicitário, com marqueteiro, que não sei o quê. Tudo dinheiro jogado fora, porra. Vocês não entenderam ainda? Daí é preciso ter subido muito na escala da idiotice para não entender que isso é a política de quem já se acostumou tanto com a derrota que já não pode viver sem ela. Né? Então, isso aí é que nem o falecido Leonel Brizola, que era o homem da esquerda, mas ele só sabia se ferrar. Né? Então, numa eleição presidencial, ele fez um baita de um cartaz com a cara dele, assim, cara de mal, e escrito assim, né? Leonel Brizola, né? Oposição sem conchavo, uma coisa assim, oposição sem negociação. O cartaz funcionou tanto que ele ficou na oposição, ele não foi eleito. Ele está pedindo para ficar na oposição, ficou. Agora, pergunto, quanto ele pagou para fazer aquela merda daquele cartaz? Que eu, na primeira ali, falei, esse cara não vai ter 10 votos com um cartaz desse. Né? Outra vez, gente, no Rio Grande do Sul, os caras reuniram lá a militância do então PFL, militância juvenil. E tinha bastante gente, conseguiu reunir uns 1000 moleques. E daí estavam lá em cima do estrado, né? Uns velhinhos fazendo umas conferências chatas pra caralho, e a molecada tudo, né, dormindo. Eu falei, pô, esses caras não sabem fazer um comício, porra, vou ter que né, largar aqui os meus estudos de Aristóteles, etc., para ensinar esses bosta como se faz um comício.
Daí eu fui lá e fiz um comício pra molecada, né? Era assim, vamos foder com esses petistas. Turma, vamos. Falei, assim que se faz, é uma coisa simples, mas vocês não sabem fazer. Porque vocês são tudo políticos de gabinete, vocês só sabem fazer conchavo lá em cima. Falar mesmo com o povão, vocês não sabem. Então, o PT não se inibe de aliar-se ao PSOL, ao PSTU, ao Sem Terra e até mais discretamente às Farc. Mas quem pode imaginar os homens do DEM, para não falar de José Serra, posando numa foto em visita, mesmo de pura cortesia, ao Instituto Plínio Correia de Oliveira ou ao Clube Militar? Cito essas entidades de caso pensado. Elas nada têm de radical, mas assim as rotulou a mídia esquerdista para isolá-las da direita oficial, que, como sempre, aceitou servilmente jogar segundo a regra imposta pelo adversário. Então a esquerda rotula 2 ou 3 caras de direitista radical e imediatamente a direita oficial diz, não tenho nada a ver com eles, eu sou diferente, né? E pronto. Então, vocês não viram e não verão, né? Então, o mais elementar bom senso político ensina que toda maioria moderada precisa dos radicais, ou de quem o pareça, para dizer em público o que ela não pode dizer, ou fazer o que ela não pode fazer, como o Lula, tem coisa que você não pode fazer. Você lembra quando esteve no Brasil o George Bush, e foi recebido pelo Lula? Então, o Lula, como presidente, ele não podia xingar o outro, não podia dar um pontapé no cu do George Bush, tinha que tratar bem, dar umas comidinhas para ele, afagar um pouco a cabeça dele, ele fez isso no Palácio. Só que enquanto o Lula estava recebendo o cara no Palácio, o partido do Lula, o PT, estava promovendo fora do Palácio, na frente do Palácio, a maior manifestação anti-americana da história brasileira. Então é assim, falou, olha, você entra com a piroca e eu entro com a vaselina. E junto nós comemos, cara. É que assim que eles fazem. Agora o pessoal da direita não quer conversa com os radicais. Fala, bom, então você não quer conversa com os radicais, então você não tem quem possa mandar a mensagem que você não pode dar pessoalmente. É a coisa mais óbvia do mundo, é? Porque o sujeito é radical, ou ele tem a fama de radical, então ele pode fazer qualquer merda em público que ninguém estranha. Tá certo? Então, né, o Zé Serra, por exemplo, pode querer mandar uma mensagem para o outro, eu não posso falar. Então você pega um milico, pega o pessoal da verdade sufocada e manda eles dizer. E daí você diz que não tem nada com isso. Mas é a colaboração, só que essa colaboração só existe na esquerda, na direita não. E ensina também, esse bom senso político, que a minoria enfesada só pode ser posta sob controle quando inserida numa aliança. Como é que você vai controlar os radicais? Se eles não são seus parceiros e se você não tem nada a oferecer para eles. É assim que o Lula fazia. O Lula chegava para os caras do Sem Terra e dizia, não, a fazenda do fulano vocês não invadem não. Tá? Nós te damos um dinheirinho aqui do governo, o dinheiro não é meu mesmo, tá entendendo? Né? Pega aí o dinheiro do ministério, sei lá quem deu isso aí, aquele idiota chamado contribuinte, encheu nós de dinheiro, damos dinheiro do contribuinte para o Sem Terra. E a gente mantém ele sob controle. Pegou das Farc, o que eles fizeram? Durante 20 anos colaboraram com as Farc, o Lula presidiu a reunião do Foro de São Paulo, ao lado do Manuel Marolanda, que era o comandante das Farc. Daí, quando o negócio vazou e começou a falar, graças a este que vos fala, e mais meia dúzia, graças a Salgueiro e Torre de Paulo, né? Daí começou a pegar mal. Daí o que fez? Eles fizeram a reunião do Foro de São Paulo, em São Paulo, no Brasil, não sei se foi São Paulo, onde foi a última. Foi a cidade do Brasil. Daí o Lula falou para os caras da Farc, não, vocês não vêm não, que vai pegar mal. Faz de conta que você não sabe. Os caras da Farc falaram, não tem problema, nós não vamos. Nós não queremos foder com o nosso aliado. Se a nossa presença está dando na vista, nós discretamente sumimos. Na próxima nós voltamos. E aproveita e já escorrega um dinheirinho, já afaga, né, a cabeça deles, dá um empreguinho para a mulher do Oliveira Medina e assim por diante, e fica tudo certo. É política elementar, mas o pessoal da direita não sabe isso, porra. Eles querem fazer política se guiando pela imagem que a esquerda projetou sobre eles. Eles vestem a camiseta que a esquerda manda. Se a esquerda criar um chapéu de burro para botar na cabeça deles, eles põem, para não desagradar. Então vamos lá. Na França, a vitória da esquerda, o tal do Hollande, François Hollande, teve como causa principal ou única a impossibilidade de um diálogo entre a direita gaullista e o Front Nacional da Marine Le Pen.
Se tivesse esse aliado, dava 60% dos votos. Ah, mas não pode, né? O pessoal do Front Nacional tá puto com os golistas, porque diz, não, eles são traidores. O pessoal odeia o De Gaulle, porque o De Gaulle ferrou com a... Como é que... OAS, né? Organização de l'Armée Secrète, Organização do Exército Secreto, que é uma organização de militares que era contra a saída dos franceses da Argélia, né? O De Gaulle ferrou com todos esses caras que eram colegas dele do exército, companheiro, amigo e tal. Daí o pessoal da direita mais conservadora, mais radical, ficou braba com o De Gaulle, odeia até hoje. Então eu não quero negócio com a direita golista. A direita golista, por sua vez, não quero ser vista junto com esses caras, porque daí vão dizer que eu sou fascista, né? Que eu sou racista, que eu sou isso, com aquilo, que é tudo mentira a respeito. O Front Nacional não tem nada de racista, não tem nada de nazista, ao contrário, é patriota francês, como é que vai ser nazista? Puta que pariu! Puta que pariu! Pensa um pouco, caralho! Hã? No tempo da guerra, era assim, a direita, né, dizia assim, nós precisamos nos rearmar porque esse filho da puta desse Hitler vai nos invadir amanhã ou depois. Daí chegava a turma da esquerda, sobretudo a esquerda católica, e dizia, não, ele é boa gente, não vai acontecer nada, pá. Né? E depois que veio o pacto Ribbentrop-Molotov, aí é que ninguém mais podia falar mal do Hitler na esquerda, né? E o pessoal da direita dizendo, porra, ele vai nos invadir, lá vem a piroca germânica aí, pô, e veio. Daí depois, o que aconteceu? A turma da direita organizou a resistência. Tem que estudar a história da resistência. Não tinha um puto de um comunista na resistência durante os 3 primeiros anos. Né? Daí, quando começou a reação, os aliados começaram a ferrar com os alemães e tal. Daí os comunistas falaram, bom, acho melhor a gente embarcar nesse negócio de resistência para depois não pegar mal, não dizer que nós não fizemos nada. Daí eles entraram, tomaram a resistência, fizeram propaganda mundial. Para cada feito comunista na resistência aparecia 1000 livros, 1000 peças de teatro, 1000 filmes, Ernest Hemingway, né? Puta que pariu, todo mundo puxando o saco dos comunistas da resistência. E, enfim, eles usurparam os frutos do trabalho dos outros, né? E agora ficam posando como se fossem os grandes antifascistas, e chamam de fascista a direita nacionalista patriótica francesa. Ah, vai pra puta que pariu, porra. É preciso ter saco para aguentar essa gente. Né? Saiu até agora um livro, Jean-Yves Adeline, A Direita Impossível, um livro pequenininho, mas muito lúcido, e ele diz exatamente, ele dá o diagnóstico exatamente como está aqui. Nos Estados Unidos, em 2008, John McCain jamais teria perdido a eleição se não houvesse caprichado tanto naquele bom mocismo centralista que os conservadores abominam. Quer dizer, ele queria parecer tão bom menino que não podia falar nada contra o Obama, na verdade. Né? Então, o que aconteceu? O pessoal da direita, os conservadores, ficaram com preguiça de votar no John McCain. Né? Falaram, eu não vou sair da minha casa para votar no sujeito inócuo, um bosta humano, tá entendendo? Aí não votaram, e o resultado, o Obama ganhou. E no Brasil, o senhor José Serra teria tido uma carreira mais brilhante se atirasse à lata de lixo da história um passado esquerdista que, quanto mais ostentado, mais honra e eleva a imagem dos seus inimigos. Desculpe-me por insistir no óbvio, mas nesse país o óbvio vai se tornando cada vez mais um segredo esotérico, só acessível a um círculo de iniciados. Num campeonato de esquerdismo, vence por definição o mais esquerdista. Você vai fazer campeonato de esquerdismo com o Che Guevara, tá lá. Daí você fala, não, eu sou da esquerda. Quem que o pessoal vai escolher? O Che Guevara, porra. É? O eleitorado brasileiro é maciçamente conservador, mas não tendo quem o represente na política, acaba votando a esmo, conforme simpatias de momento ou interesses de ocasião, que no fim o tornam tão corrupto, ao menos psicologicamente, quanto os políticos que ele despreza. O voto interesseiro vai necessariamente para quem está no poder, para quem controla a usina de favores. A oposição, que não tem favores para sair distribuindo, não tem dinheiro, você está na oposição, o dinheiro público não está na sua mão. Então você não pode ficar distribuindo favor. Então essa política de oportunismo, troca de favor, para você não serve. Né? Porque é tudo hipotético. Você diz, se eu subir lá, eu te ajudo. Falo, não, mas o outro já está lá e já está me ajudando. Então se você entra nessa competição de oportunismo, você já perdeu. Então, a oposição teria tudo a ganhar se contrapusesse a esse estado de coisas um discurso ideologicamente carregado, restaurando o senso da política como conflito de valores em vez de mera disputa de cargos.
mas ela não vai fazer isso. Há tempos ela já se persuadiu de que acumular derrotas é mais confortável do que fazer um exame de consciência. E olha aqui, o primeiro que eu acuso disso é o próprio Zé Serra. Ele teve todas as chances do mundo, né? Mas insistindo em mostrar, olha como eu sou parecido com eles, quando na verdade você não é, o que aconteceu? Você se ferra. Você quer mostrar que você é esquerdista? O Haddad é mais. É demais. O Haddad, a turma dele está no governo, tem favores para distribuir, você não tem nada, você tem só uma hipótese futura. Então assim não vai, porra. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, eu quando eu escrevi isso, vocês não imaginam, esse artigo até está mais curto do que os outros, vocês não imaginam o trabalho que eu tive para escrever isso aqui. Né? Por quê? Porque eu já disse essas coisas tantas vezes, eu já expliquei o óbvio tantas vezes, de tantas maneiras diferentes. Né? Eu desenhei, eu esculpi, eu construí a maquete, eu dancei chachado para mostrar para eles, usei de todos os recursos possíveis. E os filhos das putas não entendem. Então agora, quando eu penso nesse assunto, eu só tenho vontade de escrever uma coisa: vai tomar no cu. Hã? Então eu vou. Qualquer um fazer um artigo vai ser: vai tomar no cu, 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 até a última linha. Hã? É só o que eu tenho vontade de escrever. Para escrever alguma coisa educadamente, você não imagina o trabalho que isso me dá, a dor que me dá no coração ter que escrever um artigo educado a respeito de coisa que eu já expliquei, tudo quanto é maneira. Né? Puta que pariu. Agora, um negócio que vocês não podem perder, não podem perder. Tem uma entrevista que está no programa do Glenn Beck, com o pai do Tyrone Woods, daquele marinheiro, SEAL, né, que morreu lá na embaixada em Benghazi, Líbia. Ele não tinha nada a ver com a história, ele não era da parte de segurança, ele estava apenas visitando, mas na hora deu aquela encrenca, ele decidiu defender que podia e morreu nessa brincadeira. Daí o Glenn Beck entrevista o pai dele, e o pai, ele diz o seguinte: olha, eu fui advogado muito tempo, juiz de direito muito tempo, e a minha profissão consistia essencialmente em descobrir quem está mentindo e quem está dizendo a verdade. Essa é a função do juiz. Então eu tenho uma prática nisso. Então aconteceu o seguinte: quando veio na homenagem póstuma a meu filho e outras vítimas, apareceu lá o senhor Obama, dona Hillary Clinton e o senhor Joe Biden. O Obama, então, ele disse as palavras convencionais, mas você via na cara e no tom de voz que ele não estava triste, ele não estava arrependido de ter cometido algum erro, ele não tinha remorso nenhum, nada, 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 nada. Depois veio a dona Hillary Clinton, usou também as palavras convencionais, mas em seguida ela disse a seguinte frase: o senhor pode estar certo que nós vamos fazer tudo para punir o autor daquele filminho. Daí dizer, naquele instante eu percebi que era tudo uma farsa, porque nós sabíamos, todo mundo sabia que o filminho não tinha nada a ver com a história, que era atentado terrorista. Ela veio com essa história de filminho para cima de mim, que sou pai do homem que morreu lá defendendo, né, cumprindo um dever que era do governo americano, porra. Né? Daí chega o Joe Biden, também usa aquelas palavras, mas em seguida faz a seguinte piada horrorosa. Diz o seguinte: seu filho sempre teve as bolas do tamanho de uma bola de bilhar? Mas isso é coisa que se fala para um pai no enterro do filho, porra. Aí é o que tem que dizer: toma no seu cu, né? Quer dizer, o tamanho da bola, não sei, mas uma piroca desse tamanho para pôr no seu cu, eu tenho, tá certo? É o que eu teria respondido, mas o homem não, o homem é muito educado, ele fala, né? Você vê que ele não tem ódio na voz, não tem ressentimento, tem nada, ele está simplesmente falando a coisa sincera. Não deixe de ouvir essa gravação, porque é uma coisa comovente. Agora que alguém me manda um negócio que saiu na Agência Estado, que opiniões contrárias ao catolicismo, dadas em sala de aula por um professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, onde eu lecionei, tem provocado polêmica entre os docentes da instituição. A polêmica começou depois que uma carta de um aluno seminarista que não se identificou foi publicada num blog religioso. No texto, o autor acusa o professor de filosofia, Francisco Verardi Boca, de dizer blasfêmias e desrespeitar os dogmas da igreja. O professor teria dito que a Eucaristia é um baseado, que o padre vai passando em uma irmã. Baseado, meu filho, com todo respeito, baseado é o cu da sua mãe, que vai passando de mão em mão. Hã? Ah, fui desrespeitoso. Quer dizer, ele pode dizer isso da igreja católica, eu não posso dizer isso das mães dele que eu nem conheço? Toma no seu cu, filha da puta. É assim que a gente tem que responder esses caras. Hã? Não vem pedir que eu te respeite quando você desrespeita a minha igreja, certo? E desrespeita o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Não te respeito não, você é um bosta. Hã?
Agora ele disse, esse Papa é tão ruim que nem Deus gosta dele. Falei, bom, isso é até possível. Isso aqui não tem blasfêmia nenhuma, é uma coisa que é um direito que todo católico tem de ter uma opinião negativa do Papa. Você lê lá na Divina Comédia, Dante botou 6 papas no inferno. Não foi um nem dois, 6, lá no fundo do inferno. Então, não tem problema nenhum falar mal do Papa, meu filho. Agora, o que você falou aqui da Eucaristia, vai pra puta que pariu, porra. Agora, o cara, você quer falar isso? Bom, não devia falar, ninguém devia falar isso, mas já que vai falar, não espere que a Igreja Católica pague o seu salário para você falar isso. Quer dizer, o sujeito ele tem um emprego numa universidade católica e vai lá para fazer isso? A pessoa arruma um emprego no PT para fazer propaganda contra o Lula, contra a Dilma. A puta que pariu, isso é estelionato, meu Deus do céu. Quer dizer, uma pessoa dessa não merece respeito nenhum. Não é para que discutir as convicções dele. Fala, não, meu filho. Tá certo? O que você está fazendo é uma fraude. A própria diretoria da PUC também alega liberdade de opinião. Fala, escuta, espera aí. Mas por que é uma universidade católica? Então, por que ele não arruma emprego numa dessas escolinhas do Sem Terra? Ganha até mais, porra, aposto. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Meu nome é Rodolfo, eu moro em Nova York. Muito bem. Como é que está a situação aí? Muita água? Aqui no norte de Manhattan não teve muito problema não, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Mas teve lugares no Queens que foi feio, teve um grande incêndio lá. Alô? Olá, Diga. primeiramente eu quero agradecer porque eu sou mais um que reaproximou da fé católica graças ao apostolado do Olavão. Pois é, você vê uma situação tão ruim, que Deus contrata até um jeito que nem eu para fazer isso, porra. Os padres tudo pedindo demissão, os santos foram embora, sobrou eu, que bela merda. Enfim, estou fazendo o serviço aqui. Funcionando. A minha dúvida é o seguinte, no imbecil coletivo, você disse que há décadas os norte-americanos não têm nada a comunicar ao mundo senão os ecos de seus conflitos internos. A minha pergunta é, não é sempre assim? Uma produção filosófica ou literária não é sempre um eco de um debate interno? A diferença é quando esse debate interno tem alguma novidade de universal, por exemplo, a instalação e fundamentação de uma república cristã. Olha, você, em parte você tem razão, quer dizer, o debate interno de um país, ele pode ser o estímulo, ele pode ser a motivação, tá certo, que suscita uma produção intelectual, um debate cultural. Mas o debate cultural não pode ficar limitado, o horizonte dele não pode ficar limitado ao aspecto nacional. Você tem que tentar ver as coisas num plano mais universal. E isso, eu vou dizer para você, para os americanos, mesmo cultos, é difícil. É muito difícil eles tentarem ver as coisas com os olhos de outros povos. Eles conseguem entender outros povos, mas só desde o ponto de vista americano. Como se assim, os Estados Unidos são a norma e os outros são a variação. Mas acontece que do ponto de vista dos outros, eles é que são a norma, os Estados Unidos é que são a variação. Isso é difícil dos caras verem. Então, o resultado, os americanos acabam culpando a si mesmos de tudo que acontece de mal no mundo, porque eles se veem como os únicos agentes e os outros são apenas pacientes, são sombras que se agitam, é a sombra deles. Quando não é, o outro também é uma força ativa, o outro também tem cabeça, também raciocina, tá certo? Então, isso aí criou uma limitação muito séria. Olha, o debate cultural americano, cultura política, é muito rico, mas ele é muito americano demais. Por exemplo, para um sujeito entender, né, um conservador entender que a culpa de muita coisa que aconteceu aqui não é de americano nenhum, mas é da KGB, é difícil. Ele não consegue acreditar que a KGB age, porque para ele só o americano age. Então lança a culpa na esquerda local. Quando você vai ver, tinha agente da KGB até no banheiro do Franklin Roosevelt, até na cama do Clinton, está entendendo? E a KGB é poderosa, ela é mais poderosa do que a elite financeira aqui. A KGB tem muito mais dinheiro do que os Rockefeller, porra. Então, muitas firmas que estão fazendo sucesso no mundo hoje é dinheiro da KGB, porra. É agente laranja. Né?
E eles têm dificuldade de ver isso. Quando vem um cara que saiu de lá, por exemplo, saiu do mundo comunista, né, alto funcionário, vem lá e vem daqui e conta essas coisas, alguns americanos ficam bravos. Né? Pois, né, o tal do Golitsyn passou informações preciosas para a CIA durante 10 anos. Os caras não acreditaram em merda nenhuma e no fim tudo aconteceu do jeito que o Golitsyn estava falando. Daí a CIA disse, ele tinha razão, mas agora a piroca já entrou, porra. É? Então há um certo provincianismo diplomático, por assim dizer, na elite americana. Né? Diga. Você acha que tem algum país ou região do mundo cuja produção literária e filosófica vale a pena acompanhar mais de perto? Olha, os franceses sempre foram abertos. Né? E hoje, se você vê o debate político na França hoje, é uma coisa apaixonante, porque eles estão descobrindo tudo. Né? E você vê, e lá o movimento editorial não tem preconceito. Eles editam o cara da esquerda como editam o cara da direita, porra, igualzinho, como sempre foi. Né? Então, se você quer saber, os franceses ainda são mais inteligentes que os americanos. Né? Então, acabei de citar o livro Jean-Yves Adeline, A Direita Impossível. Tá certo? Procura ler. Philippe Nemo, Nemo, né? La belle mort de l'athéisme contemporain. A bela morte do ateísmo moderno. Né? Contemporâneo. Tem muitos livros. Robert Millet. Né? Procura Robert Millet, M-I-L-L-E-T. Né? Tem muitos autores interessantes na direita francesa que escapam das limitações mentais do que eles chamavam a nova direita dos anos 60, que era o Benoît, Alain de Benoît. Alain de Benoît era uma esquerda científica, darwinista, racionalista, etc. Fez muito sucesso e hoje está de mãozinha dada com Alexandre Dugin. Né? São os parceiros franceses do Alexandre Dugin. Então, depois desse, que era uma bela merda, apareceu uma direita mais esclarecida na França, gente muito inteligente. E os livros deles são debatidos. A coisa não é sufocada, não. Então, o movimento cultural na França, quantitativamente, não pode ser do tamanho do americano, porque aqui o negócio é dimensões oceânicas. Você vê, uma campanha eleitoral aqui provoca uma produção literária que eu não sou capaz de acompanhar. Se você ver todos os livros que saíram pró e contra Obama, no último ano, eu não sou capaz de ler todos eles. A gente lê por amostragem. Né? Então, quantitativamente, o debate americano é muito rico. E também é de boa qualidade, só que tem um certo provincianismo. Né? É uma espécie de... como se fosse uma cegueira patriótica, tá entendendo? Eles só entendem o mundo do ponto de vista americano e não entendem os Estados Unidos do ponto de vista do mundo. É difícil para eles trocarem a perspectiva. Então, olha, mas se você lê francês, se não lê, aprenda, porque a francês, se você quer saber, ainda é a grande língua de civilização. É e não vai deixar de ser. A França não vai morrer, está entendendo? Sempre parece, fala, ih, agora acabou, fudeu. Então, o próprio Richard Millet escreveu um livro sobre a morte do romance francês. E, bom, a morte... Mas o livro que ele escreveu sobre a morte do romance francês é tão bom, tão bom, tão bom que ele é alta literatura. Eu digo, morreu o romance, mas está aqui, a polêmica francesa continua vivendo, como nos bons tempos de Georges Bernanos, né? Charles Péguy, Charles Maurras, todo mundo, Então, eu sou francófilo, eu adoro a França, eu devo a minha educação à língua francesa. Jamais serei suficientemente grato àquele país. E que todo mundo tem duas pátrias, a sua e a França. Eu já tenho 3. Eu tenho 4. A minha, a França, a Romênia e os Estados Unidos. E a Colômbia, que eu amo de paixão a Colômbia. Então eu não sou uma pátrida, eu sou multipátrida. Então, olha aqui, aconteceu, eu não reparei, passou nas semanas e aconteceu um negócio importantíssimo, eu não reparei. O Obama tinha feito, no dia do Ano Novo, ele fez um decreto que dá a ele a autoridade para ele prender qualquer cidadão americano que ele considere suspeito e mantê-lo preso indefinidamente, sem processo e sem habeas corpus. É uma coisa, nem Stalin passou uma lei dessa.
ele passou, né? Mas como foi com vaselina, no ano novo, ninguém percebeu. Bom, daí, quando alguém percebeu, evidentemente entrou com processo e um juiz federal vetou. Daí o Obama entrou com o recurso, ele ganhou o recurso, de maneira que ele ganhou de volta o direito, entre aspas, de prender qualquer um sem processo, sem ter que explicar por que prendeu, porra! Hã? Isso quer dizer, por exemplo, o jornalista americano faz uma entrevista com o cara da Al-Qaeda, o Obama lê, não gosta, fala, pronto, esse cara aqui, ele oferece perigo, ele está colaborando com o inimigo, mete o cara na cadeia. Né? Um cara como Breitbart ou Rush Limbaugh não vai sobreviver 2 dias a um negócio desse. Né? Claro que ele não vai aplicar imediatamente, porque ele não é trouxa, vai esperar um momento de crise e daí põe todos os seus inimigos na cadeia, tá? E não tem que explicar por quê. Só que vai ter outro recurso ainda. Eu não acredito que esse negócio vai se manter em pé. Vai cair, mas por enquanto, né, ainda está em pé. Agora, para vocês verem quem é o Barack Obama, quando estava, né, o vento e as águas lá destruindo Nova York, arrebentando com tudo, você sabe o que o Obama estava fazendo? Ele estava conversando no telefone com um amigo dele, falando do novo iPod que ele comprou, né? E da nostalgia musical. Olha, eu tenho lá o Bob Dylan, eu tenho os Rolling Stones, tudo daquele tempo eu tenho no meu iPod, olha que maravilha, no meio da maior tragédia. E daí os caras ainda falam do George Bush, puta que pariu. Né? E ainda diz, olha aqui, mas eu também tenho jazz, John Coltrane, Miles Davis. Tudo depende do estado de espírito, né? Da onda que eu tiver no momento, eu ligo uma coisa ou outra. Puta que parece moleque falando iPod, porra. Né? Agora, o negócio de Benghazi, agora não tem mais como esconder, virou a mancha de batom na cueca, porque agora já vazaram os e-mails que os caras passaram, já se sabe toda a história, sabe-se até que o próprio embaixador, né, o Stevens, ele estava lá, fornecendo armas para a turma dos insurgentes, no qual está cheio de gente da Al-Qaeda. Então os caras deram arma para a Al-Qaeda vai lá, acabou com ele, porra. E daí depois, o que nós vamos fazer? Agora, por que inventaram essa história do filminho? Porque o governo sabe que ele está sujo, ele sabe que deu arma para o inimigo, como deu no caso do Fast and Furious, mesma coisa. Quer dizer, um ato de altíssima traição. Então, agora até já apareceu na televisão, né, um general dizendo, não, esses caras eles simplesmente nos enganaram a todos com essa história do filminho. Né? E aí vai. Agora falar enganar a todos, está aqui o Leonardo Boff, porra. Né? Devemos reinterpretar o cristianismo, a Bíblia toda, para ajudar a Mãe Terra que está sendo crucificada. Eu disse, peraí, a Mãe Terra é esférica, não tem como crucificar, não tem braço, tem pé. Tá certo? Que merda é essa, porra? Como é que você vai crucificar o planeta? Do que se trata, hein? Quer dizer, que culto idiota é esse da Mãe Terra? Né? Agora ele diz que ele é um ecoteólogo de matriz católica. Né? Puta que pariu. Ai, meu Deus, como é que se pode discutir seriamente uma coisa dessa? Ai. Agora, falando nesse negócio de igreja, né? Aqui, saiu aqui. Eu vou ler para vocês umas notas que eu tomei, que eu também vou transformar num arquivo. Peraí, cadê? Epa, fudeu. Não, tá aqui, eu tenho aqui no computador. Porque tem no Brasil agora a tradução do livro Concílio Vaticano II, uma história jamais escrita, do historiador italiano Roberto De Mattei, que eu tinha lido antes de sair. Né? Eu tinha lido aqui, é esse livro aqui. Eu não tenho a edição brasileira que saiu pela Vida Editorial, que é editor dos meus próprios livros, meu amigo César Kim, e saiu já o Concílio Vaticano II, uma história jamais escrita, Roberto De Mattei. Então eu escrevi o seguinte, lendo esse tour de force historiográfico admirável, que é o Concílio Vaticano II, uma história jamais escrita, de Roberto De Mattei, chamaram-me a atenção 2 séries de fenômenos que se repetiram ao longo de todo o concílio, ao ponto de marcar para sempre a sua fisionomia no quadro da história das ideias no século XX. Isto é importantíssimo, porque
toda a situação atual nasce aí do Concílio Vaticano. Quem não estudar o que aconteceu no Concílio Vaticano II não entende o que acontece hoje. De um lado, o contraste entre a malícia e destreza política da minoria progressista, cujo ativismo incansável venceu todas as resistências, dobrou todas as vontades, impôs à Assembleia praticamente tudo o que desejava, e a ingenuidade patética dos conservadores, que chegaram ali assobiando despreocupados, como quem fosse um passeio de rotina, sem ter a menor ideia de que os esperava um adversário tenaz, organizado e disposto a tudo. É um negócio realmente patético. Quando os caras começaram a falar, não, nós precisamos nos reunir, precisamos discutir o que nós vamos fazer, tá? Já era tarde, é? A maioria do episcopado, inclusive nas altas esferas do Vaticano, acreditava piamente que o modernismo teológico, condenado nos sílabos de Pio IX em 1864, estava morto e enterrado inapelavelmente. O concílio mostrou que ele estava se fazendo de defunto para assaltar o coveiro. Renovadas, maquiadas, camufladas sob 1000 aparências desnorteantes, patrocinadas no fim das contas pelos próprios papas que teriam a obrigação de defender contra elas a doutrina tradicional da Igreja, as teses modernistas reapareceram ali como uma força avassaladora, reduzindo seus oponentes àquele estado de estupor paralisante, de indignação impotente, que a Bíblia descreve como escândalo. Mas esse fenômeno, por mais chocante, não foi propriamente uma novidade. Ele apenas reencenou em escala eclesial o crônico triunfalismo suicida dos conservadores em geral, não só religiosos, que universalmente confundem a teoria com a prática, a superioridade abstrata com a supremacia de fato, e, porque provaram a absurdidade das ideias do adversário, acreditam que com isso o removeram do cenário histórico, muitos se surpreendendo quando o bicho sai do túmulo com um sorriso de escárnio e os faz de otários pela enésima vez. Se a vida fosse um tratado de lógica, as ideias cretinas não teriam vez. Não existiriam revolucionários, demagogos insanos, inventores de sociedades paradisíacas que invariavelmente se transmutam no devido tempo em infernos sangrentos. Mas a vida não é nada disso. Ela é o teatro do absurdo, onde as promessas mais enganadoras são justamente as mais persuasivas, e desprezar os conselhos de sabedoria parece ser a obrigação número 1 do ser humano. Na Igreja ou fora dela, revolucionários e conservadores esmeram-se em ignorar essa obviedade. Os primeiros, buscando incansavelmente novos e mais sofisticados motivos para deixar-se seduzir pela serpente, os segundos, apostando que, deixada a si mesma, sem nenhuma necessidade de advertências especiais, desta vez, ao contrário de todas as anteriores, Eva rejeitará a maçã. O que mais me surpreendeu no panorama traçado com mão de mestre por Roberto de Mattei não foi, portanto, que essa tragicomédia de erro se repetisse uma vez mais. Foi, em vez disso, a pobreza intelectual, a rigidez mental dos debates, onde posições firmadas e consolidadas de antemão se confrontaram estaticamente, sem nenhuma interpenetração dialética nem fecundação mútua, reduzindo tudo, em última instância, a uma disputa política no sentido de Carl Schmitt, uma contagem de cabeças, quantos amigos e quantos inimigos. O Partido Progressista, é verdade, chegou ali armado de um instrumental dialético mais aprimorado e sutil, mas de uma dialética perversa, que, em vez de compreender em profundidade as intenções do adversário, buscava apenas macaquear-lhes as aparências para convertê-las capciosamente nos seus opostos, dando-se os ares inocentes de quem seguia a tradição, no mesmo instante em que tudo fazia para destruí-la. Em favor dos progressistas, deve-se reconhecer que descreviam acuradamente o estado de coisas na sociedade moderna, apenas conferindo-lhe indevidamente o valor e o status de uma fonte doutrinal, consagrando em lugar da revelação a autoridade do fato consumado. Por exemplo, o planeta está superpovoado, suprima-se a prioridade da procriação na doutrina católica do matrimônio. Os comunistas dominaram metade do mundo, passemos a afagá-los, esquecendo tudo que os papas falaram contra eles, e assim por diante. Quer dizer, cada situação de fato eles transformavam num princípio doutrinal. Agora, a situação de fato era verdadeira. Em face disso, o que fizeram os conservadores?
limitaram-se a repetir fielmente, mas mecanicamente, a doutrina de sempre, opondo-as às pretensões modernistas como se estivessem no mesmo plano, como se fossem programas antagônicos de partidos políticos. Não fizeram o mínimo esforço de absorver e transcender criativamente essas pretensões, de provar em ato a superioridade da doutrina tradicional pela sua força de explicar e compreender desde a raiz a realidade sociocultural da qual seus adversários se faziam meros bonecos de ventríloco e legitimadores acríticos. Em suma, a palavra concílio é a mesma coisa, a raiz de conciliar, quer dizer, é um lugar que serve para conciliar. Ora, se não existe uma interpenetração, uma fecundação mútua das ideias, então só é possível a conciliação no sentido retórico e político, quer dizer, exterior, um ajuste mecânico de forças meramente justapostas. Agora, a conciliação dialética, no sentido em que ensinava o bom e velho Aristóteles, é uma absorção e superação. Absorção, integração e superação. Quer dizer, você integra o que o outro está dizendo, você reconhece a parcela de verdade que ele está dizendo, e a trabalha, tá certo? E dá uma explicação mais profunda, que explica não só o problema, mas explica a própria versão que o outro está expondo. E daí você supera. Ora, a doutrina da igreja tem todos os elementos para fazer isso. É a doutrina do próprio Deus, meu Deus do céu, é de uma profundidade inesgotável. Será que com base nisso você não é capaz, né, de absorver a parcela de verdade que esses progressistas falaram e virar o negócio e puxar o tapete debaixo do pé dele? Não, não fizeram isso, ficava só. O que você está falando é contra a doutrina tradicional. Falou, como se o cara não soubesse. Né? Quer dizer, ficou aquele negócio estático. E, enfim, é um concílio onde não se conciliou nada. Só se conciliou do ponto de vista do conchavo. Fizeram algum conchavo para ajeitar um pouco aqui, cedendo um pouco. Mas não se... a verdadeira conciliação, como diz Aristóteles, não é isto. Ela é absorção, integração e superação. De maneira que você derrota o outro, não fazendo simplesmente oposição mecânica face a face, mas engolindo o que ele disse e transcendendo. E a doutrina da igreja tem tudo para fazer isso. Meu Deus do céu! Se tu está com a doutrina divina na mão, será que tem alguma coisa no mundo que não dê para compreender desde a doutrina divina? Não, mas eles ficam só repetindo a doutrina, né, em vez de usá-la como instrumento para compreender o próprio fenômeno que está se passando dentro da sua frente. Então ficou aquele negócio estático, né? A desonestidade de um lado, a burrice do outro. E no fim, vamos dizer, um conjunto de rock, aquilo deu nisso, né? Então, aqui por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado. Não quero saber quanto falta. O programa acabou. Quem manda nesse programa sou eu. Até a semana que vem. Muito obrigado.